Hoje nós temos um assunto muito curioso para partilhar. Você já parou para pensar que cada vegetação, cada relevo, cada bacia hidrográfica, tudo foi desenhada por Deus e tem um papel importante no seu grande plano? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a geografia tem a ver com predestinação divina e o que isso tudo tem a ver com a missão. Vamos juntos. Olha comigo no livro dos Provérbios, Provérbios capítulo 8. Olha o que o Senhor fala, o Senhor, a própria sabedoria divina, Jesus, o Messias, o Logos. Ele fala: Yahvé me criou primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada, quando existiam os mananciais das águas. Quando não existiam os mananciais das águas. Antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes do abismo, quando punha um limite ao mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele, como arquiteto da sua obra. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença. Na superfície da terra encontrava minhas delícias entre os homens. Esse texto poético ele nos traz um retrato muito claro da relação entre o Pai e o Filho na criação, que João vai dizer depois no seu evangelho, no primeiro capítulo do seu evangelho. A Bíblia ela começa em Gênesis 1 com a afirmação de que no princípio Deus criou o céu e a terra. Como eu costumo dizer, um livro que começa assim não pode ser um livro sobre religião simplesmente. É um livro sobre ciência verdadeira. E o que segue após essa afirmação do Deus Criador, então é um relato da criação, com Deus sempre atestando ao fim de cada obra que tudo o que ele fez era bom. A primeira revelação de Deus Pai na Bíblia é que ele é um bom criador, o arquiteto excelente, ele é o grande artista. E como artista ele imprimiu na sua obra a sua impressão digital. Você vê uma pessoa que observava muito isso, o salmista, profeta, rei ungido, Davi. Ele diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Paulo ele fala aos romanos por 2 vezes a respeito dessa relação entre Deus e o mundo criado, entre a vegetação, o relevo, a hidrografia. Em Romanos 1 ele diz que é muito claro que é impossível, que todo homem é desculpável por não buscar o conhecimento de Deus, tendo em vista os atributos invisíveis que ele deixou claro nas coisas que ele criou. E em Romanos 8 ele declara que a criação, a própria criação aguarda e geme com dores de parto pela manifestação da glória dos filhos de Deus no final dos tempos. Então, após a criação, Deus plantou um jardim, Deus colocou o homem na terra para cultivar e guardar, e a primeira ordem que Deus deu aos homens foi dar nome aos animais. Ora, pensa comigo, dar nome aos animais é muito mais do que simplesmente você arrumar um apelido, ou como diz no Brasil, uma alcunha qualquer, como se diria aqui em Portugal. Né? Não se tratava de você simplesmente dar o nome da sua cabeça do que você achava que era. O trabalho que Deus estava dando a Adão no Éden era um trabalho de catalogar as espécies. Era para que eles descobrissem as propriedades das plantas, para que eles experimentassem sabores. Quando ele diz coma de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, de toda a semente, o que ele queria é que o homem experimentasse os sabores, que ele conhecesse as coisas, que ele tivesse ciência a respeito de tudo aquilo. Então, tudo que Deus criou era bom, tudo que Deus criou é útil e tudo que Deus criou faz parte do seu propósito. Do meio do jardim, você vê em Gênesis ainda, do meio do jardim saía um rio que se dividia em 4 braços, que iam para o norte, sul, leste e oeste. Deus já estava traçando o caminho para que o homem cultivasse toda a terra e gerasse cultura para toda a terra. O plano de Deus é que o homem que ele pôs no centro da terra, ele se espalhasse para os 4 cantos e que atravessasse montanhas, que atravessasse vales, que cruzasse rios e mares, que explorasse, que descobrisse novos mundos, continentes ainda não conhecidos na altura, levando a cultura do reino de Deus por onde passasse, levando a tradição dos seus pais que conheciam a Deus. Esse é o plano original de Deus para a humanidade.
para isso, Deus colocou o homem no jardim, no centro da terra. E o mandato que Deus deu a ele foi que, na medida que eles se espalhassem, que eles fossem criando novas culturas. Deus queria novas cores, novos tons de pele. Deus queria novos tipos de cabelo. Deus queria novas habilidades e novos hábitos. Deus não é contra nada disso. Deus, ele criou tudo isso e ele queria que o homem expandisse, multiplicasse, enchesse a terra, explorasse e diversificasse. Multiplicai, enchei a terra. Esse foi o mandamento que Deus deu a Adão. Esse foi o mandamento que Deus deu à nova humanidade depois do dilúvio, a Noé e aos seus filhos. Deus sempre diz: cultivai, gerai culturas. O homem foi formado do pó da terra. E a terra forma o homem. O homem e a terra têm uma relação. Você entende o que eu quero dizer? Na medida em que seguissem, era propósito que eles fossem se conectando com essas novas terras, e essas terras também iriam moldando quem são essas pessoas. Deus, se você olhar no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículos 7 e 8, você vai ver que está escrito lá: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Entende que Deus tinha um plano? Eu vejo Deus com um plano assim, e de dividir as nações, de separar os povos, culturas, quando ele colocava os limites originais, rios e mares. Deus traçou limites, Deus desenhou os mapas, Deus deu um sentido para tudo isso, e tudo isso fazia parte do seu plano e do seu propósito, e ainda faz. Quando eu penso no mundo antigo, eu pergunto: qual era o plano de Deus para as Américas, por exemplo? Ou para as ilhas da Oceania? A Bíblia nos dá muitas respostas. Em Gênesis 10 nós já vemos isso. Se você olhar Gênesis 10, você vai ver que após o dilúvio Deus distribuiu os povos pela terra. Você vai ver ele traçando planos para o Oriente, para o Ocidente, para a Sibéria, para a Arábia, para o Vale do Indo, para o Delta do Nilo, para a África, para a Península Ibérica. Deus, ele desenhou, ele delineou planos para tudo isso. Se observarmos a história de Israel, tão importante quanto a eleição de Abrão é a escolha de Canaã. Lembra que o chamado de Abrão, ele tem uma relação direta a uma terra específica. Não é vá para qualquer lugar, é vá para onde eu vou te levar. A terra fazia parte do propósito. E se você olhar ainda para o judeu, a questão da Eretz Israel, ela é tão importante quanto a nacionalidade de Israel. Tudo faz parte da promessa, da herança, da aliança de Deus com Abraão. Da mesma forma, o plano de Deus para Portugal não seria o mesmo sem a geografia dessa terra. E nós, brasileiros, não seríamos quem somos sem o oceano que nos separou, que separou povos por séculos, nem sem a descoberta que reaproximou esses povos depois de séculos. E por trás de tudo isso está a mão invisível de Deus, o Criador que nos designou para o cumprimento da sua perfeita vontade. E aí, ficou bastante interessado no assunto? Você quer aprender e conhecer mais sobre isso? Vamos conversar sobre esse assunto? Deixe seus comentários aí, vamos desenvolver mais isso. Vai ser nosso prazer poder estar respondendo perguntas, estudando, analisando, investigando. Nós estamos aqui para isso. Levamos Missão Portugal é também uma missão de descoberta, de redescoberta. Um dia os portugueses descobriram o Brasil e hoje nós queremos descobrir o plano de Deus, o propósito que Deus tem para nós e para essa terra. Então, vamos juntos nesse plano. Siga a gente aí.